Olá, paz e bem. Bem-vindo você que chega para partilhar conosco o Evangelho de Jesus nesse sábado que é véspera da festa da Ascensão do Senhor. Bom, a Ascensão, todo o pano de fundo da festa vem da obra de Lucas, do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos. É Lucas que diz que depois da ressurreição, durante 40 dias, Jesus ainda apareceu aos seus discípulos para ensinar-lhes suas últimas palavras. E depois de 40 dias, ele foi levado para o céu. Então aqui temos quase que como uma quaresma invertida. Agora não mais em direção à Páscoa, mas a partir da Páscoa. Uma quaresma em que a gente amadurece agora que profundidade, que largueza de mistério é esse que nós experimentamos. E depois da ascensão de Jesus, ainda 10 dias, ele tinha insistido para que os discípulos ficassem em Jerusalém, ainda 10 dias chegamos à festa de Pentecostes e ali celebramos a efusão do Espírito Santo. Pentecostes, 50 dias, a Ascensão, 40 dias depois da Páscoa. Então, no Evangelho, nós teremos um problema, porque se esse pano de fundo é todo de Lucas, esse ano é ano B, e ano B é Marcos. E Marcos não tinha, pelo menos, uma referência à Ascensão. Aliás, o Evangelho de Marcos, ele é muito sucinto, econômico nos seus relatos pascais. Depois do relato da paixão e do sepultamento de Jesus, quando entramos no capítulo 16, o Evangelho, no seu texto original, só tinha 8 versículos, que é quando as mulheres vão ao túmulo, encontram-se com um menino vestido de branco, lá tem o diálogo, o menino pede que elas digam aos discípulos e a Pedro que se dirijam a Galileia, é lá que o Senhor já foi à frente deles e é lá que eles o verão, e as mulheres saem do túmulo e não dizem nada a ninguém porque tinham medo, ponto. Acabou, acaba assim. Então não existe sequer esse tipo de episódio que depois se consagrou como sendo o encontro com o ressuscitado, em que o ressuscitado se deixa ver pelos discípulos. Em Marcos não era assim. Em Marcos, o sinal do ressuscitado era, por um lado, o túmulo vazio, por outro, a mensagem dada pela boca de um menino, dizendo que ele não está aqui, porque não pode estar entre os mortos no túmulo aquele que já foi ressuscitado, não está aqui, vede o lugar aonde o puseram, mas, e terceiro, ide para a Galileia, é lá que ele caminha à vossa frente, e é lá que vós o vereis. Então, o túmulo vazio, o diálogo que aponta para o ressuscitado e a promessa de vê-lo nos caminhos da Galileia. E aí, para Marcos, o lugar de encontrar o Senhor será o lugar onde ele sempre esteve, no caminho. É andando atrás dele, seguindo seus passos, revisitando seus pensamentos, suas palavras, seus gestos. É ali que nós o veremos. Então, o leitor fecha o livro e depois se dá conta que em todo o seu caminho, desde o começo do Evangelho na Galileia, já era o ressuscitado que o acompanhava. Isso é Marcos. Só que depois que Mateus e Lucas e João escreveram e que o relato do encontro com o ressuscitado se consagrou, ficava parecendo que Marcos faltava alguma coisa. Então, o que foi feito foi uma grande coletânea de todos os relatos pascais, e se nós lermos, por exemplo, Marcos 16, de 9 em diante, nós vamos encontrar mesmo uma costura, bastante forçada, inclusive, de todos os relatos pascais que nós temos notícia, os principais, e colocados ali de maneira comprimida, contraída. É um apêndice mesmo, porque na teologia de Marcos, isso não seria necessário, porque a identidade de Jesus em Marcos está sempre guardada por um segredo, o segredo messiânico chamado, de modo que não é possível saber quem ele é apenas ouvindo falar dele. Será preciso segui-lo, será preciso fazer o caminho com ele. Isso valia para o crucificado, isso vale para o ressuscitado. É por isso que ninguém o vê, ou não o via na redação original do Evangelho. E o texto que está aqui hoje, portanto, é o texto que faz parte dessa coletânea anexada a Marcos depois, tardiamente. E tem que ser muito tardiamente, porque existem resquícios, inclusive, de relatos de João,
nesse texto? Ora, João é pelo menos 30 anos, talvez 40 anos mais velho que Marcos. O texto de João, ou melhor, o texto de João é pelo menos 30 anos mais novo que Marcos, mais recente que Marcos. Então, é um apêndice realmente mais tardio. Então, o texto de hoje, Marcos 16, de 15 a 20. E o texto diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Essa expressão é tipicamente lucana, né? É Lucas que se refere aos discípulos como os 11, fazendo referência a Judas que se perdeu. E aí nós celebramos, dia 14 agora, a festa de São Matias, aquele que foi escolhido já no começo dos Atos dos Apóstolos para ocupar esse 12º lugar. Mas então, a introdução do texto já soa que não é de Marcos, né? Que é de Lucas. Mas enfim. Então, Jesus manifestou-se aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Esse mandado de anunciar o Evangelho aparece em Mateus, aparece em Lucas, e aqui em Marcos aparece o eco dele, mas aparece com uma referência muito distinta de Mateus e de Lucas, porque Mateus, por exemplo, diz: Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando e ensinando. Aqui não é só anunciar o Evangelho a todos os povos, é anunciar o Evangelho a toda criatura. E isso é uma intuição muito bonita de que as criaturas todas são passíveis do anúncio do Evangelho. E aí nós entendemos que o Evangelho não é exatamente um texto, não é uma pregação, porque uma pregação para uma planta seria de muito pouca serventia, né? Um evangelho que fosse um texto para um animal não humano, seria de muito pouca serventia. O evangelho é uma atitude, o evangelho é um modo de viver, um despertar de consciência que se assume. E esse passa a ser, o evangelho, passa a ser o modo como você vê, como você fala, como você pensa, como você se relaciona com todas as criaturas. Então, em Marcos, o alvo do anúncio do Evangelho, ao menos nesse texto tardio, são as criaturas todas a partir do nosso próprio jeito de ser. Para a gente que tem despertado tão recentemente para os grandes dramas ambientais e para essa nossa fraternidade que se estende muito para além das relações meramente humanas, mas que chega a tudo aquilo que divide conosco o dom de sermos criaturas, então aqui vai uma boa deixa. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa referência a um julgamento colocado, quer dizer, não tem que nem esperar o juízo do último dia, já está posto. E o critério do juízo é a fé. De onde vem isso? Vem de João. É João que trabalha essa ideia de que a sentença de Deus já foi dada, e foi dada na cruz de Jesus. Então, agora, o que ele espera de nós é a resposta da fé. Não há nada de decisivamente novo, a não ser o caminho sempre novo que a fé faz diante do mesmo mistério pascal. Então, a sentença, vamos dizer assim, nós já vivemos sob essa sentença de vida todo o tempo. Basta que creiamos nela para que entremos na sua realidade. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. A ideia de sinal é de João, mas o que vem em seguida não tem nada a ver com João. Veja, os sinais são os seguintes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Bom, teria a ver com Marcos, porque em Marcos, aonde chega Jesus, nada daquilo que se opõe ao reino de Deus pode continuar. Então, onde chega Jesus, não há lugar para a doença. Onde chega Jesus, não há lugar para o conflito. Onde chega Jesus, a não ser o conflito que a fé provoca. Onde chega Jesus, não há lugar para a morte. Onde chega Jesus e sua palavra do reino se instala, tudo aquilo que não é do reino vai embora. Não é à toa que no começo de Marcos, nos capítulos 2 e 3, há uma infinidade de curas, uma infinidade de expulsão de demônios, porque é ali que o Senhor manifesta a efetividade da sua palavra e do reino que o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, convertei-vos e crede nessa boa notícia. É assim que Marcos já tinha nos ensinado lá em 1,15. Só que essa sequência dos sinais que acompanham aqueles que creem, nós já conhecemos. É um texto que está tanto em Mateus como em Lucas, quando Jesus envia os seus discípulos na sua frente.
envia de 2 em 2 e ele dá algumas recomendações. Entre as recomendações e como que garantias e sinais dessa palavra, da força dessa palavra, os sinais são exatamente esses que Marcos lista aqui. Aqui nós entendemos então, como lá também em Mateus e Lucas, isso é muito claro, que não são tanto recomendações de Jesus aos seus para a pregação que eles fazem naquele momento, mas são muito mais recomendações do ressuscitado à sua igreja. São também posturas da sua igreja que devem acompanhar o seu caminho de fé. Por exemplo, e aí tem que ser lido no ambiente do Evangelho, né? Expulsar demônios em nome dele tem a ver com essa efetividade. Aonde chega o reino, aquilo que não é o reino não pode mais permanecer. Falar novas línguas, há quem brinque, pois é, hoje a fé cristã já fala tantas línguas, né? Em cada cultura, em cada realidade, e ela fala mesmo e dá conta de falar aos corações todos, embora em Lucas isso de falar novas línguas tem a ver com o sinal do Espírito. Aliás, é o texto que nós leremos nos Atos dos Apóstolos na próxima semana, na festa de Pentecostes, desfazendo o engano original lá da Torre de Babel, do livro do Gênesis. Não é à toa que na festa de Pentecostes, a primeira leitura da missa da vigília no sábado à noite é a Torre de Babel, para que a segunda leitura do domingo, os Atos dos Apóstolos, desfaçam a confusão das línguas que Babel tinha fundado. Lá, a soberba humana confundiu as línguas. Aqui, o dom de Deus corrige as línguas e faz com que elas se encontrem. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno mortal, isso não lhes fará mal algum, que ninguém saia bebendo veneno por aí por causa disso, porque o que nós sabemos é que é um sinal daquele que crê e que anuncia, é a confiança na palavra que ele anuncia. Ele anuncia porque confia na força e na efetividade dessa palavra. Então ele não teme. O desejo de anunciar e a confiança que ele tem nessa palavra são maiores do que o medo dos perigos que o anúncio da palavra gera. O anúncio dessa palavra gera consequências e às vezes gera conflitos e gera risco e gera morte. Risco para quem anuncia, mas a confiança que ele tem é maior, por isso que ele não teme, ainda que haja muitos riscos. E se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. É claro, um efeito dessa palavra é um efeito curativo e todos nós, a essa altura da fé, podemos dizer com certeza de quantas vezes essa palavra também a nós, ela curou. E também a nós, nos grandes dramas e nas grandes feridas que trazemos em nós, em nossa vida e em nossa história, o quanto essa palavra, ao ser boa notícia, a ser uma palavra de encorajamento, de liberdade, de amor, o quanto ela é sim capaz de nos conduzir à cura de tudo isso. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus, isso é bem Lucas, né? O Senhor Jesus é a expressão de Lucas. O Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Isso não é nem Lucas, porque em Lucas eles ficam quietinhos em Jerusalém, porque o Espírito ainda virá. Depois, sim, eles serão testemunhas de Jesus, como dizem os Atos dos Apóstolos, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia e até os confins do mundo. Mas eles saíram e pregaram por toda parte. Isso em Marcos seria inaceitável, porque em Marcos é preciso partilhar o segredo da identidade dele. E é preciso que a quem quiser conhecê-lo não escute a pregação, mas siga-o, mas que esteja no caminho com ele. Mas bom, sabemos que estamos já nesse apêndice, nessa grande compilação. Saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Isso é tanto Atos dos Apóstolos, que os discípulos fazem tudo aquilo que fazia Jesus, e é também uma referência a João, em que as palavras de Jesus são sempre confirmadas pelos sinais que ele realiza, e os sinais que ele realiza são aclarados pela palavra que ele diz. E termina aqui o texto. Na verdade, a narrativa mais longa da ascensão, ela está na primeira leitura, ela está na leitura dos Atos dos Apóstolos. Na obra de Lucas, a última coisa que se narra no Evangelho é a ascensão, de maneira muito sucinta. E a primeira coisa que se narra nos Atos dos Apóstolos, como um grampo que junta as duas obras, é exatamente a ascensão, que se narra com mais tempo. E é isso que nós leremos nessa missa do final de semana. Atos dos Apóstolos 1, de 1 a 11.
quando se narra com pormenor a ascensão. No fundo, o que nós lemos aqui na festa da Ascensão é que, assim como o destino último do Filho de Deus, o destino último de Jesus, o crucificado, não foi dado pela sua morte, mas que a última palavra da sua existência foi dada pela vida que vem de Deus, pelo dom que vem de Deus, por isso a última palavra sobre a sua vida é a sua Páscoa, é a sua ressurreição. E assim como ele não foi, para usar o Salmo, não foi esquecido no abismo da morte, mas Deus o trouxe para junto de si e o recolheu para junto de si na ascensão e o tem ao seu lado e o tem no seu coração, que esse é, no fundo, o destino último de todos nós. O destino último da humanidade inteira redimida, ou, para usar a deixa de Marcos, o destino das criaturas todas redimidas da corrupção e do tempo. Quer dizer que nós somos filhos, sim, da nossa história, nós somos filhos dos limites desse tempo, nós somos filhos dos dramas desse nosso momento, mas nós somos filhos de um mistério que é de Deus. E que, se Ele nos acompanha ao longo de toda a nossa vida, e se Ele está ao nosso lado e dentro de nós e nos sustenta em toda a travessia da existência, também no derradeiro instante da entrega da vida, Ele não nos abandona, mas nos traz e nos carrega para junto de si e do seu coração. No fundo, na humanidade do Filho de Deus que sobe ao céu, é a afirmação e a confissão da nossa esperança de que não haja nada da nossa humanidade que se perca, que não haja nada da nossa criaturidade que se perca, mas que Deus, Ele mesmo, cuide de recolher para junto de si tudo que somos nós. É isso que nós celebramos. Que, tirando então essas consequências muito existenciais dessa festa da Ascensão e renovando a nossa esperança de que a derradeira palavra de nossa vida é dita por Ele e por mais nada, que sejamos de novo revestidos de esperança e que possamos enfrentar as durezas e as travessias desse tempo, as dores e as dificuldades e as incertezas deste tempo, consolados por essa esperança. Ele não nos abandona, jamais. E mesmo do fundo do abismo da morte, Ele nos quer bem junto de si. Por isso, na ascensão de Jesus, celebremos sempre e de novo a esperança da nossa própria ascensão. Paz e bem.